Quando eu cheguei na casa dele na manhã seguinte, dava pra ver que o Caio tinha surtado. A pele dele tinha ficado meio amarelada e a voz dele tava sem vida, sem emoção nenhuma. Ainda não acabou, Caio. Falei enquanto ele se jogava no banco do carona. Acabou sim, Sam. Não, eu não acredito nisso. O pai da Kimber também tá desaparecido, sabe? Talvez tenha sido ele que foi... A gente tá vivendo um inferno. Driskin é um inferno na nossa própria realidade. Não dava pra discordar. A cidade que eu tinha aprendido a amar agora tava muito estranha pra mim. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Halloween na Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Vem cá falar oi. Oi, gente. Estamos aqui agora no último episódio de Borrasca. Sim. Olha o Caio aqui do meu lado. Último episódio dessa temporada, né? Porque eu fiquei sabendo que tem uma segunda parte, menina. Tem uma segunda parte que, assim, não é garantia a gente trazer, não, tá? Pra mim, encerra perfeitamente Borrasca, mas o Vitor tá pensando em a gente trazer, o Vitor tá querendo. É, mas o pessoal não tá assistindo muito, sabe? Não o tá. O último vídeo ficou lá embaixo. Então vocês têm que pedir muito, porque, assim, eu não tô muito animada de trazer, o Vitor tá querendo, mas quem tem que querer é quem? O público. O público, são vocês, são os números que mostram, os comentários, o engajamento. Então já deixa o seu comentário e fala se vocês estão gostando do Halloween da Terra do Medo, porque Borrasca termina hoje. Fica aí com a história, gente. Espero que vocês gostem. Bem, gente, essa é uma adaptação nossa aqui da Terra do Medo de Borrasca. Na história original, inclusive, o Sam é menino, o que você pode ter interpretações diferentes. Nessa creepypasta especificamente, quando se muda o gênero do personagem, então a gente fez algumas alterações, mas nada que mude também o sentido da creepypasta. Mas é porque algumas pessoas comentaram até, nessa creepypasta acaba que o gênero é importante, coisa e tal. E só que a gente conseguiu colocar de uma forma que acho que vai ficar interessante, sem alterar realmente a ideia da autora. Agora falando um pouquinho sério, essa parte contém gatilhos, fortes gatilhos. Gatilho com abuso, tirar a própria vida, mas isso já teve nos outros capítulos, mas o foco desse tem muito abuso sexual, então fica atento. A Whitney não tinha sido uma exceção, como eu pensava. Pessoas desaparecidas era uma parada bem normal por aqui. Isso faria do Jimmy Prescott o rei, e ele é o próprio Satanás. Assim que as palavras saíram da minha boca, o Caio socou o painel do carro, fazendo ele acordar do estado meio catatônico dele com uma raiva violenta. Eu vou matar o Jimmy Prescott. Onde tá esse filho da puta? Você sabe que ele tá envolvido com tudo isso, Sam? Você sabe? Talvez em parte. O pai dele criou a cidade, gerou toda essa merda, mas eu tenho certeza de que os Prescott, eles só estão traficando drogas, sabe? O pó. É? E daí? Ele tá recrutando as pessoas pra ser mulas do tráfico ou algo assim? Talvez. Eu concordei por causa do Caio, mas eu não acreditava muito nisso. O som, a grande máquina bestial de Borrasca, exalava um cheiro bem específico de morte. E mesmo eu sabendo que isso é fisicamente impossível, não era o suficiente para eu mudar o que eu acreditava. O ar cheirava diferente depois que o barulho metálico parava. Fomos até a Fort Street Gourmet Coffee and Bakery e entramos para comprar coisas que a gente já estava acostumado. Enquanto eu pegava alguns pacotes e latinhas, eu vi a Mira esperando o café no balcão. Dava pra ver que ela tava de muito bom humor. E era uma coisa que eu não via desde que eu comecei a trabalhar pra ela. Provavelmente essa era uma boa hora pra eu chegar pra ela e falar que eu iria faltar ao trabalho pelo 5º dia seguido. Oi, Mira. Eu não posso trabalhar hoje de novo, tá? É que eu tenho umas coisas muito importantes pra... Sam! Ai, meu Deus, como você tá? Eu tô bem. Que bom. Não se preocupe em trabalhar, eu cuido de tudo e tenho certeza que posso chamar a Emmaline se precisar de ajuda. Mas sério, Sam, o que você anda fazendo de tão importante ultimamente? Minha mente ficou em branco. Justo quando eu comecei a gaguejar alguma besteira qualquer sobre o meu pai, o Caio apareceu bem atrás de mim. A gente tá tentando encontrar Borrasca. Ele falou com toda a seriedade de um discurso fúnebre. Sim. O homem me contou que vocês perguntaram pra ele sobre isso. Vocês sabem que isso é só uma história, né, Sam? Essa lenda existe desde quando eu era criança. Bom, a gente tá procurando a nossa amiga que desapareceu.
A Kimber, sabe? A gente acha que talvez ela esteja lá. Ah, é mesmo? Eu pensei que tinha ouvido que os Destaro eles estavam passando o verão com os parentes lá em Maine. Bom, tanto faz. De qualquer forma, boa sorte, meninos. Valeu. A voz do Kyle tava azeda e eu sabia que a paciência dele tava no limite. Quando a gente voltou pro carro, cada um abriu a sua latinha e começou a beber tudo. Eu sabia que era melhor eu não perguntar pro Kyle se ele queria fumar, porque eu sabia que ele não tinha acendido um baseado desde antes que a Kimber tinha desaparecido. Ele terminou de tomar o energético e amassou a latinha nas mãos. Eu não gosto da sua chefe. A Mira? Por quê? Não sei. Ela é meio estranha. Bom, quer dizer, ela tá passando por umas coisas. Por que você perguntou pro marido dela sobre borrasca mesmo? Não sei, eu só tava conversando, eu achei que ele pudesse saber. Ele parecia saber sobre um monte de outras coisas. E ele sabia? Não. Eu bebi um gole da bebida azeda e eu dei uma engasgada quando eu lembrei do que o Owen tinha falado. Bom, na verdade, sim. Ele falou uma borrasca em vez de só borrasca. Sabe? Como se fosse uma coisa em vez de um lugar. E é? O quê? É uma coisa? Não sei. Nunca ouvi falar. Eu já pesquisei no Google tudo de estranho sobre essa cidade, mas não apareceu nada. Você escreveu certo? Não sei. Você sabe como escreve? Não, foda-se o Google. A gente precisa conversar com a Catherine. É isso que a Kimber falaria. Ele estava certo. Provavelmente a Catherine Scanlon era a pessoa mais conhecedora da cidade. Com certeza ela era a pessoa certa a gente perguntar alguma coisa. Saí do estacionamento e eu torci pra ela estar no escritório. Quando eu estacionei em frente ao antiquário, eu fiquei decepcionada quando eu vi que a loja estava toda escura. O Caio apontou pra uma plaquinha que dizia aberto e eu torci com todas as minhas forças para ser o escritório da Catherine. A porta estava aberta, então a gente abriu a porta aliviados e saímos correndo no meio de todas aquelas antiguidades, vidros e bibelôs para encontrar a porta da Catherine aberta e ela sentada atrás da mesa dela. Meninos, vocês acordaram bem cedo para as férias de verão. Como foi a redação? Ah, foi ótima. Na verdade, a gente tá aqui porque a gente precisa mais ainda da sua ajuda. Interesse pessoal. Ah, estou impressionada. Eu precisava ir direto ao ponto, porque se por algum milagre do destino a Kimber ainda estivesse viva, cada segundo contava. A gente tá aqui porque a gente quer saber se borrasca é uma coisa ou um lugar. Bom, lembro dessa lenda desde quando eu era criança. Na verdade, eu não sabia tanto se não fosse pelo Wyatt. Ele sabia tão pouco sobre tanta coisa. Uma espécie de faz-tudo. Enfim, ele me contou um fato interessante uma vez sobre borrasca. Sobre a sua pergunta, é os dois. Ué, como assim? O termo borrasca é só um vocabulário antigo, ultrapassado. A palavra era usada pelos mineradores para descrever uma mina de baixo rendimento. Uma mina? A gente chegou a olhar nas minas. Ué, então quer dizer que todas as minas do condado de Butler são borrascas? Na verdade, é só a primeira mina do sistema a secar que fica sendo chamada de borrasca. Você sabe qual mina secou primeiro no nosso sistema de mineração? Não de cabeça. Eu posso procurar. Acho que tem esses registros aqui em algum lugar. É uma coisa estranha de se interessar para meninos na idade de vocês, não? Mas acho que deveria ficar feliz que vocês dois sejam tão ansiosos para aprender, especialmente no verão. Sim, senhora, muito ansiosos. A borrasca, a primeira mina, né, que ficou sem minério, por um acaso, foi a mesma onde aquelas crianças desapareceram? Você tá falando dos Makeyski? Não. Acho que não. Essa mina específica era a mina sudoeste e ficava bem pertinho da cidade. Acho que foi uma das últimas a fechar, na verdade. Tá aqui. Esse pacote deve ter essa informação. Catherine demorou tempo demais mexendo nos livros na mesa dela para poder abrir os papéis. Eu e Caio andávamos pelo escritório, tentando mostrar um interesse casual pelo assunto, enquanto as nossas bebidas energéticas estavam começando a fazer efeito. Aqui, achei. A primeira mina a fechar foi a mina Centro-Norte, que foi, na verdade, uma das primeiras a abrir. Tá, mas onde fica? Onde fica essa mina? A Catherine pegou uma pilha de papéis e começou a mexer nela. Depois do minuto mais longo da minha vida, ela fez um som de eureka e puxou o papel amarelado que tinha sido dobrado em tamanho de 1 a 4. Ela desdobrou o papel na mesa
e se inclinou para ver todas as marcações. De onde eu tava, dava para ver que aquilo era um mapa. E naquele momento eu decidi que a gente não ia sair daquele escritório sem ele. Vamos ver. Essa mina ficava ali, mais pra cima na montanha. Um pouquinho mais difícil de chegar, tá vendo? Ela apontou para um pontinho no mapa que ficava a uns 6 quilômetros de onde a gente já tinha procurado. A gente pode levar isso? A gente te devolve. Ah, claro! Tenho certeza de que eu tenho cópias. Mas escutem, se vocês vão explorar... Eu vou levar meu pai. Ah, excelente então, garota. Divirtam-se. Ela gritou pra gente enquanto a gente saía correndo do prédio. A gente nem parou pra responder. Diversão estava muito longe dos nossos pensamentos. Fica tão longe de onde a gente procurou. A gente precisa ir agora e precisamos arranjar uma arma. Uma arma, Caio? Onde é que a gente vai conseguir uma arma? Do seu pai. Caio, ele não vai dar uma arma pra gente. Tá bom, então vamos reconhecer o lugar primeiro. Daí depois voltamos lá com a arma. Isso também não me pareceu uma boa ideia. Mas que escolha a gente tinha? Depois da gente estudar o mapa por um tempo, a gente chegou à conclusão de que o caminho mais rápido pra lá era pela trilha West Rim Prescott. A gente estacionou no início da trilha e começamos a caminhar pela trilha que a gente já conhecia. E percebemos que, no caminho, a gente passaria pelo Forte Embercott. E eu sabia, no meu coração, que a gente estava no caminho certo. A gente estava fazendo o mesmo caminho que várias outras pessoas antes de nós fizeram até Borrasca. Mas o que elas tinham encontrado lá? Passamos pela casa da árvore, que estava silenciosa como a manhã. A gente continuou andando mais pro norte do que a gente jamais foi. E de repente, estávamos no escuro, caminhando sem muita certeza até aquele pontinho vermelho no mapa, e torcendo demais para estar no caminho certo. Em certo momento eu me arrependi de ter vindo sem mantimentos, completamente despreparada e emocionalmente despreparada também. Ao meio-dia, a gente já tinha caminhado por 4 horas e parecia que a gente estava completamente perdido. Eu estava tentando controlar o pânico que estava crescendo dentro de mim, com pensamento na Kimber, na Whitney e também nas respostas do mistério que eu tinha matutado na minha cabeça por tantos anos. Kyle, por sua vez, estava quieto, não falou nada, ele estava focado na sua missão como prioridade. E justo quando o sol hesitava no meio do dia, vimos um vazio entre as árvores e as linhas retas de prédios feitos por seres humanos. O Kyle acelerou o passo e eu corri para acompanhar ele. Quando a gente finalmente saiu ali do meio das árvores, eu tava engasgada com a minha própria respiração e eu encostei numa árvore, olhando para o acampamento silencioso. Uma placa de madeira enorme, quase do tamanho assim da largura da trilha, estava em pé bem na entrada da mina. Devia ter uns séculos de idade, e a maioria das letras já tinha apodrecido e caído. Pelas letras que sobraram, eu podia imaginar o que estava escrito: Mina Subterrânea de Driskin. Em uma parte específica tinha uma frase com letras faltando, letras que poderia formar mina explodida ou mina esfolada, mas que poderia ser confundida com homens esfolados. Gente, foi o máximo que eu consegui com a tradução, e eu vou ter que cortar um pouquinho aqui pra explicar pra vocês essa parte, porque o que sobrou na placa foram as letras SKIN espaço ND espaço MIN, que com certeza era Skinned Mine de mina esfolada, mas que pode ser confundida com Skinned Man, que aí seriam os homens esfolados. Amo vocês. Homens esfolados. Por ali. O Kyle apontou para o lado norte do acampamento. Saímos das sombras e agora estávamos na vulnerabilidade da clareira. Havia vários prédios grandes ainda em pé e a entrada da mina de minério estava tampada por tábuas. E ela ficava situada na encosta da montanha. A gente não vai conseguir entrar lá. Vamos tentar naquele prédio? Ele apontou para o que ficava perto. O maior, que tinha pelo menos 2 andares. Contamos até 3 e corremos pelo acampamento em direção às grandes portas do prédio antigo. As portas estavam meio abertas e quando a gente se espremeu para dentro, eu tive a maior certeza de que a morte realmente estava presente em Borrasca. A gente estava num lugar que eu imaginei ser uma refinaria. No meio do cômodo que a gente estava, tinha uma grande máquina prateada em formato de cone. Uma esteira de metal alimentava ela e a sala inteira tinha um cheiro azedo. Até a terra embaixo dos nossos pés parecia ter adquirido uma cor avermelhada. Essa é a máquina. É aqui que eles levam elas. Esse é o lugar onde as pessoas morrem. A Kimmy não tá aqui. Vamos. Eu só fiquei feliz demais de me espremer de volta pro lado de fora do prédio e andar nas pontas dos pés pela lateral dele. Dobramos ali a quina do prédio e a gente deu de cara com uma caminhonete verde recém-encerada,
completamente brilhante que estava estacionada lá. Essa caminhonete é do Jimmy Prescott. Eu sei de quem é a caminhonete. Nesse momento, a gente entrou num alerta extraordinário. O Kyle, na mesma hora, se jogou no chão e começou a rastejar pelo chão em volta do prédio. Eu segui ele, esperando ouvir alguma explosão, algum tiro, mas nada aconteceu. Enquanto a gente se rastejava ao redor do prédio, o Kyle virou pra mim e colocou o dedo nos lábios, fazendo silêncio. Depois ele apontou pra um prédio marrom de um andar, assim, que tava a 10 metros de distância de onde a gente tava. Ele se colocou numa posição agachada e começou a andar agachado até o outro prédio o mais rápido que ele conseguia. Eu fiz a mesma coisa. Assim que eu cheguei numa parede do lado dele, o Kyle levou o dedo nos lábios novamente e apontou pra cima, pra uma janela que tava diretamente em cima da gente. Tinha um som vindo de dentro daquela janela. E mesmo pra mim, uma virgem de 16 anos de idade, o som de sexo era inconfundível. A gente conseguia ouvir um som animalesco e os gemidos cansados de um colchão velho. Sem conseguir me controlar, eu sussurrei pro Kyle. Que porra é essa? Mas ele já tinha saído dali. Todo o cuidado que ele estava tendo até então foi abandonado e ele correu pela lateral do prédio. Eu segui ele e entramos na primeira porta que a gente encontrou. No momento em que a gente entrou, eu levei uma porrada na cara de uma parede invisível de sujeira e sofrimento. O cheiro me fez recuar, mas o Caio continuou correndo. Eu segui ele e no caminho a gente passou por várias caixas de miojo, garrafas de água, várias garrafas de água e outras caixas que eu não tive tempo de ler o que tinha nelas. Eu atravessei outra porta e de repente eu tava cercada de pessoas. Muitas pessoas. Eu parei de supetão e eu percebi que eu tava numa espécie de dormitório. Fileiras e fileiras de camas com pessoas amarradas nelas, usando trapos sujos e outras não usando nada. Muitas pareciam inchadas e eu esperei que uma gritasse comigo, mas elas permaneceram em silêncio, muitas me observando através dos seus olhos cansados e outras se virando. Eu comecei a reparar bem e todas aquelas pessoas eram mulheres e aquele inchaço que eu tinha notado no início eram gravidezes. Algumas estavam confinadas na cama, outras não. Eu procurei o Kyle e eu vi que ele estava um pouco mais distante de mim, assim, no fundo do cômodo, que era bem comprido. E eu olhei pra ele e ele estava com uma expressão confusa e selvagem, que na verdade eu tinha certeza que era a expressão que eu tava no meu rosto também. Eu vi que ele estava voltando a si e eu gritei ele, mas ele já tava correndo de novo. Perdi ele antes de ter dado 5 passos. Eu imaginei que era melhor a gente continuar correndo e se espalhar pra procurar a Kimber. Eu não vi ela nesse cômodo e eu tenho certeza que se ela tivesse visto a gente, ela tinha gritado. Procurei por outra porta e encontrei. Ela tava meio aberta e ficava à esquerda de uma fileira de camas. Olhei discretamente pra ela enquanto eu ia até lá, evitando ao máximo os olhares miseráveis e vazios das mulheres ao meu redor. Primeiro ajudamos a Kimber. Depois a gente ajuda as outras. Eu vou voltar e eu vou ajudar vocês, assim que eu encontrar a Kimber. Sem pensar 2 vezes, eu empurrei a porta e deixei ela completamente aberta. Foi então que eu entendi a fonte dos barulhos que a gente tinha ouvido lá fora. O Jimmy estava lá dentro, que era uma pessoa que eu já esperava ver, mas nada me prepararia para aquela cena. Ele estava curvado em cima da cama de uma Christie irreconhecível e que não respondia, tratando ela como um animal. Ela me observou através da fresta dos seus olhos mortos e vazios, mas ela não me pediu ajuda. Eu achei que eu vi uma lágrima escorrendo pela bochecha dela antes de virar o rosto pro outro lado. Que porra é essa? Eu nem percebi as palavras escapando da minha boca. Eu nunca tinha me deparado com essa profundidade de sofrimento humano. A cabeça do Jimmy virou rapidamente pra mim. Primeiro, a sua expressão foi de surpresa, mas logo se transformou num sorriso macabro que me gelou completamente o sangue. Ele não parou o que ele estava fazendo. E tudo que eu queria naquele momento era correr e empurrar ele de cima da Christie. Mas pra minha total vergonha, eu não consegui me forçar a entrar mais no cômodo. Sam! A voz do Kyle ecoou pelo prédio e me curou da minha paralisia. Me encontrei correndo de volta pro dormitório, me afastando do Jimmy e da Christie. Kyle! Aqui atrás. Se apressa, por favor. Eu encontrei a Kimber. Eu segui a voz dele pelo labirinto de camas, enquanto a cacofonia de vozes começou a me seguir. Nos ajudem! Nos ajudem, please!
Talvez fossem só algumas garotas gritando, mas soava ensurdecedoramente alto quando filtrava pela minha culpa. O peso da miséria delas caiu sobre mim, quase me derrubando no chão. Eu vou buscar ajuda, eu vou ajudar todas vocês, eu juro. Eu prometi pra elas, enquanto eu ainda seguia a voz do Kyle que estava em algum cômodo próximo. Corri através da outra entrada e o vi, curvado sobre uma cama no canto, puxando desesperadamente uma correia de couro preso nela. Eu bati na cama e caí de joelhos, tentando entender o que ele estava fazendo pra eu ver como eu podia ajudar. Eu tentei não olhar pra cama, porque eu sabia que eu não conseguiria vê-la assim. Eu não conseguiria suportar. Se a Kimber olhasse pra mim com os mesmos olhos vazios que as outras meninas olharam pra mim e que a Christie olhou pra mim, eu poderia me enterrar no chão e ali ficar. Vai pro outro lado, desamarra essas duas correias. Kyle tinha a voz aguda e os olhos selvagens, completamente desesperados. Eu corri pro outro lado e fiz o que ele disse, com as mãos trêmulas e completamente desajeitada. Ah, meninos. A voz do Jimmy ecoou de algum lugar do prédio. Eu tinha acabado de libertar o tornozelo da Kimber e estava agora trabalhando no pulso dela. Ela gemeu alto quando ouviu a voz dele e enterrou o rosto no meu ombro. Vocês acham que estão se escondendo? Eu sei onde encontrar vocês. Sei exatamente onde coloquei essa garota. Eu vou te matar, Prescott, seu doente! Eu vou pisar em todos os seus ossos, te sangrar até a morte, seu filho da puta! O Kyle tinha perdido toda a razão e toda a estratégia. Ele estava cheio de raiva em vez de medo, e isso me assustou mais ainda. Puxei o pulso da Kimber da última correia e gritei. Vamos agora! Puxamos a Kimber da cama e rapidamente a gente percebeu que as pernas dela não conseguiriam sustentá-la por muito tempo. Ela estava muito sedada e respirando fracamente. A gente colocou ela nos nossos ombros e começamos a levar ela para a porta mais próxima, longe do Jimmy. Entramos em um outro dormitório, mas esse, a maioria das camas estava vazia. A gente podia ver no fim do cômodo a luz do sol brilhando. A gente correu o mais rápido que a gente conseguiu na direção dela, enquanto a Kimber soltava pequenos gemidos de dor. Eu achei que o meu coração não conseguiria quebrar mais do que ele estava quebrado naquele momento. Mas eu estava errada, porque ele quebrou. Eu deixei a Kimber cair quando eu vi ela me encarando. Os olhos dela estavam vazios e completamente desinteressados quando eu me virei na direção dela. Ela desviou o olhar imediatamente, como se nem conseguisse me ver. Whitney, Sam, vem, porra! eu não posso. Eu me virei pra ele enquanto as lágrimas desciam quentes pela minha bochecha. E foi então que o Kyle também a viu. Eu não posso ficar. Eu tenho que tirar a Kimber daqui. Por favor. Mas ele sabia que agora eu não iria a lugar nenhum. Boa sorte, amigo. Eu falei pra ele e então corremos em direções diferentes. O cabelo da Whitney estava longo e fino, assim como o rosto dela. Tudo nela parecia frágil, exceto pela barriga, que sobressaía dela como um balão muito cheio. Ela se recusou a olhar pra mim, enquanto eu tentava desesperadamente desatar as correias na cama. Eu não tinha nem terminado a primeira correia quando eu ouvi a voz do Jimmy atrás de mim. Eu nem me incomodei em olhar pra ele ou parar de tentar ajudar minha irmã. Eu não sabia mais o que fazer. Admiro sua determinação, garota. O Jimmy falou e se sentou numa cama atrás de mim, me observando, sem interferir no que eu estava fazendo. Provavelmente você acha que seus amigos escaparam, mas não faz sentido ter esperanças falsas, não é mesmo? Nada disso faz sentido. Você tá errada sobre isso. Mas, só pra você saber, o Clary lá fora procura por eles. Pessoas fazem muito barulho descendo dessa montanha. Pode confiar em mim. Xerife Clary. Eu tava desesperada pra manter ele falando, pra distrair ele, tudo pra evitar dele tentar me parar. Ah, é? Sabe que ele ia se aposentar do negócio. Mais diferente do xerife anterior, ele manteve alguns cavalos na corrida. Cavalos? É, a gente chama esses prédios de estábulos. Deixei a última fivela cair no chão e olhei pra Whitney. Eu esperava que ela pulasse em direção à porta enquanto eu ia pra cima do Prescott. Mas tudo que ela fez foi coçar o pulso e a clavícula. Então ela voltou pros braços onde estavam antes, virou a cabeça pra longe de mim e fechou os olhos. Me deixei cair na cama ao lado dela e segurei na mão dela. Se ela não ia sair daqui, eu também não iria. Tinha acabado. Fiz uma oração silenciosa a um Deus que eu não conhecia e desejei segurança para os meus amigos. Quer saber o que é isso, Sam? É tudo sobre os bebês. Olhei para Whitney e sua barriga inchada, mas não dei nenhum sinal de que eu estava escutando. Você não acreditaria o quanto de dinheiro tem nessa indústria. Quer dizer, meu pai era um homem esperto
E ele sabia que a gente não tinha nada de valor para vender e naquela época os Prescott eram pobres como ratos. Mineradores desempregados como todo mundo na cidade. Ele teve a ideia quando vendeu meu irmão mais velho para pagar as custas legais para brigar com a cidade. É dizer, algumas pessoas pagam 5 dígitos por um recém-nascido, sabe? Mesmo naquela época. E as organizações que compram eles, bom, eles compram no atacado, mas a gente ainda faz uma grana com eles, e nossos custos são bem baixos. Jimmy se levantou e puxou uma arma da cintura. Depois jogou numa cama do outro lado do corredor. Sabe, tenta entender, Sammy. Não é só sobre dinheiro. A gente usa os estábulos para os serviços da comunidade também. Muita gente na cidade vem pra gente, sabe? Desde os anos 50. Eu não aguentei mais. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar ouvindo isso. Eu não queria ver a Whitney tão quebrada e eu não queria esperar pela morte inevitável. Isso era tortura. Tortura na sua forma mais pura. O que você tá esperando? Por que você não me mata logo? Isso aqui não é filme do James Bond, eu não tô nem aí pra nada que você tá falando. O Jimmy riu alto como se fosse a coisa mais engraçada que ele já ouviu na vida dele inteira. Te matar? Cristo, garota, se eu pudesse já teria te matado ou te colocado nesses estábulos, mas eu não posso. Eu tô tentando decidir se quero comer a sua irmã bem na sua frente. Ela não é uma das minhas, mas pode valer a pena só pra ver a sua cara. Só me mata e deixa ela ir. Porra, eu fico aqui no lugar dela. Eu me levantei da cama, dei 2 passos. O Jimmy veio na minha direção e me deu um soco tão forte que eu voltei a cair na cama. Eu gemi enquanto eu lutava com as lágrimas e com as estrelas atrás dos meus olhos. Eu não posso deixar ela aí, sua filhinha da puta. Ela tá com um bebê do serviço comunitário dentro dela. A Grace disse que falta 1 semana, 2 no máximo. Ela tem feito bebês de merda, mas assim que esse sair dela, ela vai ter um encontro com o Cavaleiro Brilhante. Que porra isso quer dizer? Gritei pra ele e de repente um barulho alto encheu o cômodo. Jimmy levantou um dedo e puxou um telefone no bolso. Eu tenho que atender uma ligação de negócios agora. 2 minutos e a gente pode voltar à nossa conversa. O Jimmy foi pra um canto do cômodo e eu comecei a puxar a Whitney desesperadamente. A gente tem que ir. A gente tem que ir, Whitney, por favor. A gente não pode ficar aqui. Ela manteve os olhos fechados e o corpo mole. Whitney, eles vão te matar. Minha cabeça virou pra porta e eu ouvi uma caminhonete derrapar lá fora. Jimmy desligou a ligação e o Killian Clary entrou pela porta, empurrando o Kyle que tava mancando e sangrando. Perdeu alguma coisa, Prescott? Onde tá a garota? Não consegui achar. Porra, Clary, você nos ferrou. Volta lá fora e acha aquela garota. O Jimmy pegou a arma da cama e enfiou a parte de trás na cintura. Escuta aqui, seu merdinha. Eu não sou seu funcionário e não tenho um dia todo pra brincar de esconde-esconde na mata. Tô te falando que ela não tava com ele. Então eu acho que se você quiser saber onde ela tá, deveria fazer ele falar. Eu tenho que fazer seu trabalho agora? O Jimmy foi até lá e chutou o Kyle com tanta força que eu ouvi alguma coisa quebrar dentro dele. Eu tentei me levantar, mas eu ainda tava tonta e lutando contra a escuridão. Onde tá sua namorada, Landy? Prescott levantou a sua bota e pisou tão forte no tornozelo do Kyle que ele gritava de dor. Eu posso fazer isso o dia todo, garoto. O Clary se sentou numa cama do outro lado do corredor e acendeu um cigarro, assistindo tudo impassível. Jimmy puxou o Kyle pra cima e o socou forte no rosto. Alguns dentes do Kyle se espalharam pelo chão. Me fala, seu merdinha! O Jimmy socou ele no rosto de novo e o corpo do Kyle ficou mole. Você tá matando ele! Pulei e gritei da cama. Eu corri na direção do Jimmy com uma raiva que eu nem reconhecia. O Clary se levantou e me segurou sem esforço nenhum, segurando meus braços na lateral do meu corpo. Ele riu, com um cigarro ainda no canto da boca, enquanto eu lutava para me livrar dos braços dele. O Jimmy agora tinha montado no Kyle e estava socando repetidamente o seu rosto e o seu peito. Esqueci do gatilho de violência também, né? Porra! O Kyle mal estava consciente e eu só conseguia torcer para ele desmaiar de dor. Depois de 1 minuto disso, o Jimmy se levantou e esfregou seus punhos ensanguentados. Última chance, Landy. Vai se fuder! O Kyle falou através de uma respiração ofegante. O Jimmy cuspiu nele e levantou a sua bota o mais alto que ele conseguia e pisou na cara do Kyle, tão forte que eu ouvi o crânio dele quebrar. Eu desmoronei nos braços do Killian Clary, que me deixou cair numa poça aos pés dele. Jimmy pegou um cigarro emprestado do Clary e eles ficaram lá, me observando chorar. Jesus, que bagunça. Depois de alguns minutos, o Clary jogou o cigarro fora e pegou o telefone. Já chega, Sam. Pega seu amigo. Eu não podia ter ouvido direito. Que se foda, esse merdinha do Landy não vai sair daqui.
Você quer limpar essa bagunça, Prescott? Eu me levantei e meus joelhos não cederam embaixo de mim. Eu não vou sair daqui sem minha irmã. Vai sim, se quiser salvar a vida do seu amigo. Ele não tá morto ainda, Sam, mas vai estar em breve. A estrada para descer da montanha fica lá embaixo, perto da refinaria. Eu deixei as chaves baterem em mim e caírem no chão. E o Clary praguejou alguma coisa. Eu sabia que ele estava certo. Eu ia embora. Ia deixar a Whitney pra trás e todas aquelas outras garotas só pra salvar a vida do Kyle. Peguei as chaves, sem olhar pra aqueles dois homens. Depois joguei o Kyle nos meus ombros e a cabeça dele se virou pra trás como se nem tivesse mais presa a espinha. O rosto dele era uma colagem de polpa e sangue. E eu tentava me manter calma enquanto eu arrastava ele pra fora daquele prédio. Clary e Prescott me observavam, tragando seus cigarros, sem falar absolutamente nada. Eu sabia que provavelmente eles estavam mentindo pra mim. Kyle estaria morto assim que chegasse no pé da montanha. Isso se ele já não tinha morrido. Eu abri a Ford vermelha do Clary, coloquei o Kyle no banco da frente e a cabeça dele rolava tal qual uma bola numa corda. Me levou quase 1 hora para descer a montanha. Mesmo eu dirigindo em velocidades ridículas no meio do mato e fazendo de tudo para quebrar o amortecedor da caminhonete. Acelerei na zona de emergência do hospital e tinha uma equipe médica esperando dentro da porta. Tava claro que eles já tinham recebido uma ligação para esperarem a gente chegar, porque já tinha uma maca de emergência preparada e um soro que eles enfiaram no Kyle. Deixei a caminhonete do Clary onde estava e passei as próximas 2 horas na sala de espera enquanto eu chorava desesperadamente e tentava ligar pro meu pai. Ninguém veio para tirar um depoimento meu ou me fazer qualquer tipo de pergunta. A mãe do Kyle chegou um pouco antes do meu pai e começou a gritar quando me viu. Meu pai entrou logo atrás dela e fez um policial segurar ela. Ele me levou para casa em silêncio, mas eu não consegui aguentar por muito tempo. Alguém vai fazer boletim de ocorrência? Alguém se importa com o que aconteceu? Sam, eu tô fazendo o meu melhor pra controlar os danos da situação. Mas se o Kyle morrer ou os pais deles processarem, não tem nada que eu possa fazer pra te manter fora do tribunal. Ah, você acha que eu fiz isso? A gente não vai contar pra tua mãe, tá bom? Ela já tem coisas demais pra se preocupar. Pai, fui eu, a Kimber. Foi o filho da puta do Prescott e o xerife Clary. É, você chegou no hospital na caminhonete do Killian. A gente já conversou com os dois. Eu tava com tanta raiva e tão frustrada que as próximas palavras saíram bagunçadas num emaranhado que se tornou um grito desesperado. Entramos na nossa garagem, meu pai desligou o carro e finalmente virou pra mim. Ele tava me olhando enquanto eu lutava pra recuperar o meu fôlego. Samantha, a gente nunca mais vai falar sobre isso, entendeu? Não, você tá brincando comigo, pai? O Kyle pode morrer, eu vi a Kimber. Chega! Se você quer que isso desapareça, vai manter a boca fechada sobre isso, não vai dar declarações pra ninguém e eu vou contratar o melhor advogado e conseguir pagar pra limpar a sua bagunça. Eu não sei porque você quase matou seu melhor amigo e francamente eu não quero saber. Você... Ah, vai se fuder! Eu gritei pra ele e abri a porta da viatura. Eu corri então, longe dele, longe da minha casa, longe da minha vida quebrada. Ele não veio atrás de mim, nem naquele dia, nem em nenhum outro dia. Como todo mundo naquela cidade achava que eu era super violenta, ninguém me deixou ficar na casa deles. Eventualmente eu fui pra um hotel fora da cidade e gastei todas as minhas economias do trabalho pagando o quarto. Voltei pro lugar onde eu tinha estacionado meu carro, mas ele tinha sumido. Então eu torci pra ter sido a Kimber que pegou e não um ferro velho. Toda manhã eu li um jornal na esperança de ter uma menção do estado do Kyle. Eu vi um anúncio do nascimento do filho dos Daly, coisa de 10 dias depois. Eles tinham acabado de ter um filho que chamaram de William. Os cavalheiros brilhantes, rodopiantes e giratórios iluminaram o vale com o seu fedor e a canção de morte naquela noite. Foi a última vez que eu ouvi isso. Eu fiquei em Driskin durante muito tempo depois que meu dinheiro acabou, e eu dormia no chão de concreto atrás do hotel. Eu fiquei lá até o Kyle sair do hospital, um vegetal mudo, de olhos vazios e sem alma. Eu fui visitar ele uma vez que tava só o Parker em casa, e eu ameacei ele pra ele deixar eu entrar. Quando eu me certifiquei de que o Kyle que eu conhecia tava morto e o que sobrava era só uma casca vazia, eu saí da casa dele e peguei uma carona pra fora da cidade. E depois de passar 4 anos bêbado e drogado em Chicago, eu cheguei em casa um dia e encontrei uma carta. Ela não tinha um remetente, mas tinha um carimbo da Califórnia. Eu sabia que era dela antes mesmo de eu pegar aquela carta. Ela tinha escrito tantas redações pra mim que eu conhecia a letra da Kimber melhor do que a minha. Dentro daquele envelope tinha uma carta. A carta. Eu só li ela uma vez, há muitos anos atrás, até de escrever ela aqui pra vocês. Minha Kimber, sei que você não vai entender porque fizemos as coisas que fizemos. Tudo nasceu no amor.
Pelo menos começou assim. Você é tudo pra mim, sempre vai ser minha filha, entende? E tô deixando esse mundo por causa do que fiz com você. Não por causa de quem você é. Não quero que você fique chateada com o que você é. Porque quem você é lindo. Minha querida, essa cidade fez coisas horríveis. E todos nós que vivemos aqui somos culpados. Leia essa carta e deixe esse lugar. Preciso te contar tudo isso. Preciso começar do início. Em algum momento, décadas atrás, a maior parte da população de Driskin ficou incapaz de ter filhos. A maioria das pessoas culpa a cidade por deixar o minério de ferro vazar no nosso lençol freático durante o colapso das nossas minas. É o mesmo lençol freático que ainda fornece a água da cidade hoje. Eles nunca conseguiram consertar direito e o minério é tóxico. E a exposição causa infertilidade. A cidade sofreu e ainda sofre muito com seus efeitos. E os Prescott, eles resolveram o problema que ninguém conseguia resolver. Foi uma solução feia e grosseira, mas a maioria das pessoas ficou feliz em não ver quando conseguiram formar famílias de novo. Eles pegavam garotas, principalmente mulheres de outros lugares, e as engravidavam e nos davam seus bebês. E a cidade ficou sob os cuidados do Thomas Prescott quando ele começou a vender alguns dos bebês por lucro para casais ricos. E o xerife, ele ajudou a fazer isso. Mas então começou um boato feio de que eles estavam vendendo para traficantes de pessoas. E os Prescott tiveram que oferecer o triplo do preço pelas garotas. E na cidade começamos a murmurar. Mas mais uma vez, viramos o rosto quando a cidade de repente foi inundada com dinheiro por causa de quão bem os traficantes pagavam. As pessoas tinham empregos bem pagos de novo e tinham orgulho de chamar Driskin de casa. Então não falamos nada e aqueles que falaram foram levados para a montanha. Porque é lá que eles fazem isso. Tem um lugar na montanha onde as mulheres são levadas, Kimber. Andarilhas, fugitivas e, se os pais escolherem, às vezes até garotas da cidade são vendidas de volta. Eles combinam de vender as garotas e se encontram numa árvore no meio do caminho entre nossa cidade e a sua fábrica de bebês. Às vezes, crianças brincam lá agora. Acho que você brincou lá. Os Prescott e o xerife são os que engravidam as garotas e as crianças recebem seus nomes. Crianças P para os Prescott e crianças K para o xerife. Então, quando as mulheres ficam muito doentes ou muito velhas para entregar bebês lucrativos, elas são enviadas através de uma máquina gigante, que era usada para refinar minério, e os seus corpos são esmagados, e o sangue e a pele são arrancados. E o que resta delas são seus filhos roubados e o pó dos seus ossos. E tudo que sobra dos corpos delas é o pó que eles espalham pela montanha para esconder nossos crimes. Tô te contando isso, Kimber, porque você é uma dessas crianças. A maioria dos seus amigos são uma dessas crianças. Por favor, saia de Driskin antes do seu pai encontrar essa carta. Fuja e nunca volte, nunca fale sobre isso com ninguém. A indústria deles tem raízes profundas e os traficantes agora têm conexões importantes. Não conte pra ninguém, não guarde essa carta, não olhe pra trás. Eu te amo. Sinto muito ter que te deixar. Todos nós temos que responder pelos nossos pecados e eu tô pronta pra queimar no inferno pelos meus. Amor sempre, pra sempre. Mãe.